Fala galera, professor Diego De Santi, e nessa aula vamos estudar o método escalonamento. Muito bem, os objetivos da aula é então escalonar um sistema de equações lineares, é classificar um sistema linear escalonado, então a classificação em sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível, tá? Então essa classificação ela se torna mais fácil de verificar quando o sistema ele está escalonado. E ainda vamos determinar o conjunto de solução de um sistema pelo método do escalonamento. Muito bem, mas o que é um sistema de equações na sua forma escalonada? Como que esse sistema se apresenta? Bom, um sistema escalonado é quando a matriz dos coeficientes desse sistema tem a seguinte característica. Em cada linha dessa matriz dos coeficientes, lembrando que os coeficientes são aqueles números que multiplicam as incógnitas, certo? Então, essa matriz ela tem como característica que em cada linha dessa matriz, o primeiro elemento não nulo ele está à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha seguinte. Então, note que o coeficiente aqui desse x é 1, E esse elemento ele está à esquerda do primeiro elemento não nulo da segunda equação, que nesse caso aqui é 2y, certo? Então, se você observar aqui, essa segunda equação não tem a incógnita x, mas na verdade aqui é porque o coeficiente do x é 0, então temos um 0x aqui, certo? Na terceira equação, temos um 0x mais um 0y, porque o x e o y não aparecem na terceira equação. E na última equação, temos um 0x, um 0y e um 0z, mais o 2t igual a 6, certo? Bom, note que um sistema, quando ele está na sua forma escalonada, ele é fácil de ser resolvido, Note que para você encontrar, por exemplo, o valor do t aqui, basta você isolar o t. Então, 2t igual a 6, t igual a 3. Pronto, já temos o valor do t. Para encontrar o z na terceira equação, o que a gente faz? Substitui o t igual a 3. Então, temos 2z mais 3 igual a 5. Então, temos aqui 2z igual a 2. Portanto, z vale 1. Y, então, 2y mais o z que vale 1, mais o t que vale 3, igual a 2. Então, temos aqui 4, Então, temos aqui 2y igual a 2 menos 4. Então, temos aqui 2y igual a menos 2, y igual a menos 1. Tudo bem? E, por fim, a gente vai encontrar o valor do x, Então, x mais y, que é igual a menos 1, mais z, que é igual a 1, mais t, que é igual a 3, isso deve dar 8. Menos 1 mais 1 é 0, então, x é igual a 8 menos 3, portanto, x igual a 5, certo? Beleza, então. Então, temos aqui a solução desse sistema é x, y, z e t. Então, 5 menos 1, 1 e 3. Tudo bem? Então, note que o sistema na forma escalonada, ele é fácil de ser resolvido, E nesse segundo exemplo aqui, o que está acontecendo? Bom, ele não tem a terceira equação, A terceira equação aqui seria 0z igual a 0. Tá? Nessa forma também, esse sistema ele está na sua forma escalonada. Tudo bem?
Para você classificar um sistema na sua forma escalonada, a gente vai generalizar, então, a última linha desse sistema. Então, a última linha vai ter essa característica, AN vezes XN igual a BN, tá? Então, observem que no exemplo A, temos aqui 2t igual a 6, né? Nesse exemplo B, temos 0z igual a 0. Então, genericamente, a última linha da equação do sistema de equações na forma escalonada tem essa característica. Bom, então como que a gente faz para analisar se o sistema é possível determinado, possível indeterminado ou se ele é impossível? Analisando essa última equação. Se o coeficiente do AN for diferente de zero, então aqui a gente vai ter um sistema possível e determinado. Tudo bem? Se o coeficiente AN for igual a zero e o termo independente BN for igual a zero, então temos aqui um sistema possível e indeterminado, que é o caso aqui do exemplo B. Temos 0z igual a zero, né? Então, significa que esse sistema aqui é um sistema SPI. Já o exemplo da letra A aqui, temos 2t igual a 6. Nota, então, que o coeficiente aqui do t é 2, é diferente de zero, certo? Então, esse sistema aqui é um sistema SPD, possível e determinado, né? E, obviamente, aqui, né, a gente encontrou a solução dele e essa solução é única. E, por fim, quando que o sistema vai ser impossível? Quando o coeficiente AN aqui for zero e o termo independente for diferente de zero. Aí temos aqui um sistema impossível, certo? Então, vamos supor que nessa última linha do exemplo B aqui, né, foi feito o processo de escalonamento e você encontrou essa equação, por exemplo, 0z igual a 2, vamos supor. Tá? Então, note que o coeficiente do z é 0 e o termo independente é 2, que é um número diferente de zero. Então, essa equação não é possível de resolver, né? Por quê? Qual é o número z que multiplicado por 0 vai resultar 2? Então, esse z aqui, ele não existe, tá? Portanto, esse sistema aqui, nesse caso, não teria solução e, portanto, seria um sistema impossível. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o bizu dessa parte da aula aqui, que é a classificação do sistema na forma escalonada, é essa análise aqui, então, da última equação do sistema linear, quando ele estiver na forma escalonada, certo? Muito bem. Bom, mas se o sistema não estiver na forma escalonada, como que faz para escalonar um sistema, né? Quando o sistema está completo, com todas as equações e todos os coeficientes, né? Um sistema completo, por exemplo. Como que faz para escalonar? Bom, o escalonamento ele é feito por meio de operações elementares, certo? Então, você consegue transformar um sistema linear, em outro sistema equivalente, né? Só que ele muda o formato, né? Ele passa a ser um sistema na forma escalonada. Bom, o que é um sistema equivalente, né? Esses dois sistemas são equivalentes quando eles possuem a mesma solução. Então, se dois sistemas possuem a mesma solução, significa que eles são dois sistemas equivalentes. Muito bem. E quando você aplica as operações elementares, esse novo sistema, ele não altera o conjunto de solução, né? Ele continua sendo equivalente ao sistema original. E quais são essas operações elementares? Bom, operações elementares de troca de posição de duas ou mais equações. Então, você trocar duas equações de posição não altera o resultado do sistema.
Se você multiplicar uma equação por um número real, diferente de zero, né, então não nulo, o sistema também não vai alterar, tá? Então, por exemplo, não só a multiplicação, mas também dividir a equação por um número real, certo? Diferente de zero. A gente já coloca aqui multiplicar, porque, por exemplo, dividir por 2 é equivalente a você multiplicar por meio, certo? Por exemplo, então temos aqui a multiplicação. E ainda a gente pode fazer adicionar a uma equação outra previamente multiplicada por um número real. E é feita essa substituição de equação, certo? Então, vamos aprender na prática, então, como que faz o escalonamento de um sistema de equações lineares. Note que esse sistema aqui ele não está escalonado, né? Para que ele esteja escalonado, eu preciso que os elementos que estão abaixo dessa escada aqui sejam nulos. E nesse caso, não está, né? Então, mas é possível. Então, por meio do quê? Das operações elementares. Muito bem. Então, se você pode multiplicar então a primeira equação por um número real, somar com a segunda equação, e esse resultado você vai substituir nessa segunda equação. Essa é uma operação elementar. Você pode também multiplicar a primeira equação por um número real, somar essa equação com a terceira e fazer a substituição dessa última equação, certo? E aí você vai ter um novo sistema linear equivalente, tá? Ainda não vai estar, nesse primeiro processo não vai estar escalonado, mas ele vai ser um sistema de equações equivalente, certo? Bom, para que esse 2x desapareça daqui, é necessário que você multiplique esse 1x da primeira equação por um número conveniente, certo? Então, como que vai funcionar? Bom, a primeira equação ela vai ser assim do início ao fim, tá? A primeira equação ela não muda, você só vai repetindo ela até o final do processo. A segunda equação é uma equação nova. Eu preciso de uma segunda equação nova que não tenha um 2x, que apareça aqui um 0x, certo? Como que eu vou fazer esse processo? Da seguinte forma, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2. Então, menos 2 vezes a linha 1 somado com a linha 2, e o resultado eu vou substituir na linha 2. Mas por que menos 2? Bom, porque menos 2 multiplicado por 1, menos 2 multiplicado por 1 dá menos 2. E menos 2 somado com 2x vai dar 0, certo? Então, vamos lá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Pronto. Então, temos aqui o 0x. Bom, essa operação elementar, ela tem que ser feita com todos os elementos da primeira equação, né? Então, menos 2 vezes 2y, menos 4. Menos 4 mais 7, 3. Então, temos aqui 3y. Menos 2 vezes 1z, menos 2. Menos 2 mais 1z, né? Vai dar menos z. Igual. E por fim aqui, menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 mais 21 é 7. Então, essa é a primeira operação elementar que foi feita, né? De modo que a gente, então, desapareça com esse 2x, né? Tornando ele aqui um 0x. Muito bem. Bom, a gente vai fazer o mesmo processo agora para a terceira linha, né? Porque lembrando, eu preciso que no lugar desse menos 3x aqui, eu preciso de um 0x, tá? Então, eu preciso que aqui apareça um 0x. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai multiplicar
a gente vai multiplicar a primeira linha por 3. Então, note. Por que 3? Ó, 3 vezes a linha 1 mais a linha 3 e o resultado vou substituir na linha 3. Então, 3 vezes 1 é 3. E 3 somado com menos 3, 0. Pronto, então tá o 0x aqui já obtido. Tudo bem? Bom, segue o processo. 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 5, 1. Então, 1y. 3 vezes 1, 3. Somado com 2 vai dar 5. Então, 5z. E 3 vezes 7, 21. 21 menos 8, 13. Tudo bem, então? Bom, então aqui, observem que eu consegui obter aqui o 0x e o 0x em ambas as equações, né? Na segunda e na terceira equação. Bom, ainda eu preciso que esse cara aqui seja igual a 0. Bom, lembrando que uma das operações elementares aqui consiste, por exemplo, na troca de posição de duas linhas, por exemplo. Então, eu poderia reescrever esse sistema da seguinte forma. X mais 2y mais z. X mais 2y mais z igual a 7. E eu vou trocar essas duas equações de posição. Então, vamos ter aqui y mais 5z igual a 13. E na terceira linha, 3y mais menos z igual a 7. Então, temos esse sistema agora, um sistema de equações lineares equivalente ao primeiro sistema, mas ainda não está na forma escalonada. Bom, então, agora eu vou trabalhar com a segunda equação e com a terceira, né? Então, eu vou multiplicar a segunda equação por um número conveniente, de modo que, somado com a terceira equação, eu obtenho aqui um zero aqui, tudo bem? Então, vamos repetir aqui a primeira equação. Então, vai ficar x mais 2y mais z igual a 7. Então, essa equação você repete do início ao fim do processo. Bom, a segunda equação eu vou repetir porque eu quero alterar apenas a terceira equação. Então, a terceira equação é que vai ser alterada, certo? Bom, de que maneira que eu vou fazer essa alteração? Então, eu vou multiplicar a segunda equação por um número, certo? Então, que número é esse? É o menos 3. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes a linha 2 somado com a linha 3 e o resultado substitui na linha 3, tá? Então, observem, menos 3 vezes 1 é menos 3, somado com 3, 0. Então, temos aqui o 0y, tudo bem? Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 com menos 1, menos 16. Menos 16z. E menos 3 vezes 13, menos 39. Com mais 7, menos 32. Pronto. Então, temos agora o sistema na sua forma escalonada. Então, vai ficar x mais 2y mais z igual a 7. Y mais 5z igual a 13. E menos 16z igual a menos 32. Pronto, então esse sistema aqui ele está na forma escalonada. Observe aqui
a escadinha, né? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, como é que faz então para a gente finalizar o exercício aqui? É encontrando os valores, né? A sua solução. Então, note que na última equação, você tem aqui menos 16z igual a menos 32. Portanto, temos aqui que o z vale 2, né? Então, menos 32 dividido por menos 16, temos aqui que o z vale 2. Muito bem, e o valor de y? Bom, o y agora vai ficar y mais 5 vezes 2 igual a 13. Então, temos aqui y igual a 13 menos 10, y igual a 3. E o valor do z, muito bem, o z do x, perdão, x, mais 2 vezes y, então 2 vezes 3, mais o z, que vale 2, tem que dar 7, né? Então, fazendo as continhas, x igual a menos 1. Tudo bem? Então, dessa forma, nós temos aqui a solução desse sistema, que é xyz menos 1, 3 e 2. Tá? Então, relembrando, né, a classificação do sistema, lembre-se que o coeficiente da última linha na forma escalonada aqui é o menos 16, que é um número diferente de zero, né? Então, a gente consegue resolver essa última equação, tudo bem? Então, portanto, a gente tem aqui um sistema possível e determinado, né? E observe aqui que a gente encontrou a solução única desse sistema. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, é um sistema escalonado, né? Ele é mais fácil de ser resolvido, né? Então, e o processo de escalonamento, então, é a utilização dessas operações elementares. Muito bem. Vamos para um próximo exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte. Você já consegue aqui observar facilmente, né, que eu preciso aqui que esse 3x desapareça, esse 2x e esse 4y também, certo? Então, vamos utilizar aqui o processo do escalonamento. Muito bem. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Então, lembrando, né, que a primeira equação, você só repete ela e você vai alterar as demais. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho aqui um 3x e aqui eu tenho 1x, eu vou fazer o seguinte. Menos 3 vezes a linha 1, mais a linha 2, e o resultado substitui na linha 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Então, 0x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Mais 3 com mais z, com mais 1, 4z. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 com mais 1, menos 8. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Agora vamos para a terceira equação. Vamos para a terceira equação. A terceira equação eu vou multiplicar por menos 2. Então, menos 2L1. Então, menos 2 vezes a linha 1, somado com a linha 3, e eu substituo o resultado na linha 3, tá? Então, esse número que a gente multiplica a equação, ele é sempre um número conveniente, né? De modo que eu consiga anular, aqui no processo de soma, eu consigo anular esses elementos, certo? Então, tem que ser um número conveniente. Nesse caso, menos 2,
Por quê? Menos 2 vezes 1 é menos 2, somado com 2, 0, certo? Então, já temos aqui o primeiro elemento igual a 0. Agora, menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 somado com 4, 0. Então, 0y. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 2 somado com menos 2, 0. Então, temos um 0z. Igual. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 somado com 6, 0. Então, note que já esse sistema aqui, eu já obtive ele na sua forma escalonada e a última equação, ela toda nula. Então, a gente tem aquele formato, então, por exemplo, aqui, x mais 2y menos z igual a 3, menos 7y mais 4z igual a menos 8, e a última equação é o 0z igual a 0. Então, note que esse sistema aqui é um sistema possível e indeterminado, tá? Por quê? Porque temos aqui o coeficiente da última equação igual a 0 e o termo independente igual a 0, tá? Então, esse sistema ele é impossível e indeterminado. Ele também pode ser escrito sem a última equação. Então, você pode suprimir a última equação, que é toda nula, né? Então, temos aqui, pode aparecer também assim o sistema. Tudo bem? Então, note que aqui também, esse sistema, ele possui mais incógnitas, né? Eu tenho aqui 3 incógnitas e 2 equações apenas, né? Então, essa também é uma característica, né, de um sistema possível e indeterminado, né? Eu tenho mais incógnitas do que equações. Muito bem, pessoal. Bom, e como que é feita a resolução desse exercício? Como que eu vou encontrar o conjunto solução de um sistema que é possível e indeterminado? Bom, se você observar aqui a última equação, você observa que o valor de z, esse valor de z aqui, ele é qualquer número real. Então, independente do valor de z, essa sentença é sempre verdadeira, certo? Então, quando isso acontece, a gente diz que o z aqui é uma incógnita livre. É uma incógnita livre. Por que livre? Porque ela pode assumir qualquer valor real, tá? Se o z ele pode assumir qualquer valor real, então eu vou chamar esse z, eu vou igualar a um número k qualquer, certo? E vamos efetuar a substituição, então, na segunda equação. Então, menos 7y mais 4z, 4z que no caso agora vai ser 4k, é igual a menos 8. Então, temos aqui, a gente vai isolar o y, né? Então, a gente vai fazer o y em função desse k. Então, temos aqui menos 7y igual a menos 8 menos 4k. O menos 7 multiplica o y, passa dividindo. Então, temos y igual a menos 8 menos 4k dividido por menos 7. Então, eu posso reescrever isso aqui como 4k mais 8 dividido por 7. Então, esse é o valor do y em função do k. Tudo bem? Mesmo processo, a gente vai fazer aqui na segunda equação. Na primeira equação, perdão. Então, na primeira equação, é x mais 2 vezes y. Nesse caso, quem que é o y? O y agora vale 4k mais 8 sobre 7. Então, 2 vezes 4k mais 8 igual a 7, menos o z. Menos o z, então, menos k. Isso deve dar 3, tá? Então,
Fazendo aqui as continhas, vai ficar x mais 2 vezes 4k, 8k, 2 vezes 8, 16, sobre 7, menos o k. Bom, então aqui eu vou ter que fazer uma soma vou ter que fazer uma soma de frações, essa fração menos o k, né? Então, já vou transformar esse menos 1k numa fração equivalente, 7k sobre 7, tá? Então, 7k sobre 7 é o k, né? Então, temos aí. Então, por quê? Porque daí a subtração de frações com o mesmo denominador, né? Muito bem, então temos 8k menos 7k é k. Então, vai ficar x mais k menos 16 mais 16 sobre 7 igual a 3. Então, o objetivo aqui é isolar o x. Então, temos aqui x igual a 3 menos o k mais 16 sobre 7, certo? Então, fazendo aqui também mínimo múltiplo comum, com 3 menos essa fração, você vai encontrar que o x vale 5 menos k igual a 7. Bom, então, o x, o y e o z, eles estão em função desse número real k. Então, a solução x, y, z vai ser... Então, no lugar do x, vai ser 5 menos k igual a 7. No lugar do y, 4k mais 8 é sobre 7. E no lugar do z, eu coloco apenas o k. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a solução de um sistema de equações possível e indeterminado. Bom, então por que o sistema a solução do sistema fica nesse formato? Bom, basicamente porque ele possui infinitas soluções. Então, para cada valor de k real que eu faça a substituição aqui, eu obtenho uma solução particular, certo? Então, por exemplo, se o k for igual a zero, por exemplo, né? Se o k for zero, dá certo? Dá certo. Se o k for zero, para exemplificar, por exemplo, se o k for zero, eu vou ter uma solução particular. Temos aqui 5 menos 0 sobre 7, ou seja, 5 sétimos. Para o segundo elemento aqui, 4 vezes 0 mais 8 sobre 7. Então, temos aqui o 8 sétimos. E o terceiro elemento é 0. Pronto. Então, para k igual a 0, temos essa solução. E assim por diante. Para infinitos k's, né, que são k's, que são números que pertencem ao conjunto dos números reais, eu vou obter uma solução diferente aqui, certo? Então, sistema possível é indeterminado porque ele possui infinitas soluções. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, para finalizar, vamos resolver esse sistema. Vamos escalonar esse sistema. Note que esse sistema aqui, ele possui duas equações e 3 incógnitas, né? Então, ele possui duas equações e 3 incógnitas. Então, significa que esse sistema aqui, ele é possível e indeterminado por causa disso? Então, cuidado, tá? Cuidado com essa afirmação. Então, temos que analisar. Então, vamos fazer aqui o método do escalonamento. Nesse caso, escalonar significa que esse 3x aqui, ele deve desaparecer, tá? E aí eu vou ter já o sistema no seu formato de escada, né? Muito bem. Então, o processo aqui, para facilitar, eu vou dividir a primeira equação por 2,
tá? Então, lembrando que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, temos aqui um novo sistema. X menos 2y mais 5z igual a 3. E na segunda equação, 3x menos 6y mais 15z igual a 11. Então, lembrando que essa é uma operação elementar, né? Você dividir ou multiplicar por um número uma equação. Muito bem. Bom, então, agora o processo de escalonamento, note que eu tenho aqui 1x na primeira equação e 3x na segunda. Então, o número conveniente, né, para multiplicar essa primeira equação vai ser o menos 3. Então, menos 3 vezes a linha 1, vou somar com a linha 2 e o resultado vou substituir na linha 2. Então, esse é o processo. A primeira equação, você só copia, certo? E agora vamos fazer o cálculo. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 com mais 3, 0x. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Mais 6 somado com menos 6, 0. Então, 0y. Menos 3 vezes 5, menos 15. Somado com mais 15, 0z. Então, 0z aqui. E menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 somado com 11, temos 2. Pronto. O sistema está na forma escalonada, certo? E note que a última equação desse sistema aqui é um 0z igual a 2, tá? Então, por exemplo, omitindo aqui esses elementos, né? Eu tenho essa situação. 0z igual a 2. Qual é o valor de z que multiplicado por 0 vai dar 2? Bom, então esse z aqui não existe, certo? Portanto, esse é um sistema impossível, tá? Então, sistema possível não tem solução, né? Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, compartilha, tá? E até a próxima.